Bom dia a todos. Nessa aula vamos aprender sobre a cinemática e o nosso tema de hoje vai ser o movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, ok? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, fique à vontade. Primeira coisa de todas, eu só vou mostrar rapidinho aqui, é que o site www.profleandromoraes.com.br, aí você vem aqui, existem alguns exercícios, alguns conteúdos sobre a nossa matéria, tá bom? Então, vocês entram em cinemática e todo o conteúdo de cinemática que estudamos até hoje, ele está aqui disponível nesse site, tá? Então, eu já tinha explicado para vocês, tem alguns vídeos aí, se vocês quiserem olhar depois, tá bom? A gente já tinha estudado isso e tinha estudado quando tinha aula presencial. Não sei se vocês lembram dessa parte, desse comecinho da física, tá? Hoje vamos estudar o movimento retilíneo, uniforme e uniformemente variado. Deixa eu descobrir onde que ele está. Está aqui. É uma apresentação que eu fiz para a gente estudar sobre ele. Deixa eu ver. Isto. Vamos começar então. Olha, esses vídeos, eles estão na internet, tá? É no grupo Alunos do Professor Leandro. Vocês podem acessar lá quando vocês quiserem também. E no Facebook, e no YouTube, tá bom? Bom, gente, a primeira coisa que vamos estudar hoje é o movimento retilíneo uniforme. Não sei se vocês lembram, mas o movimento retilíneo uniforme, chamado de MU ou MRU, é quando a velocidade não muda. Não sei se vocês lembram também que a velocidade média é a variação da distância pelo tempo, né? Então, quando a distância ela permanece na mesma quantidade de espaço e o tempo na mesma quantidade, a velocidade é a mesma. Por exemplo, você tem lá 20 metros em 2 segundos, que dá 10 metros por segundo. 40 metros em 4 segundos, 10 metros por segundo. A velocidade ficou a mesma, não ficou? Então, a velocidade é constante. Movimento uniforme. Tudo bem? Se tiverem dúvida, vão perguntando aí. Aí o que acontece? Temos aí uma fórmula muito importante, que é essa que eu coloquei para vocês, da velocidade média, tá? Que é o ΔS pelo ΔT. Velocidade, ela é dada em metro por segundo ou quilômetro por hora. ΔS é a distância, ela é dada em metro ou quilômetro e o tempo é dado em segundos ou hora. Tranquilo? Pode continuar? Vamos ver então uma coisa interessante aqui. O movimento uniforme, nós temos outra fórmula, que é a fórmula do sorvete, tá? Que fórmula que é essa? O espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente chama essa fórmula de sorvete. S é igual a S0 mais VT. Eu acho que a gente não estudou ela na escola, né? A gente estudou ela pelo material, pelo PET. Beleza. Acontece que tem vezes que a velocidade varia, que ela muda, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento ele tem um tanto de equações, né? Um tanto de coisa lá para a gente aprender, tá bom? E tem a aceleração. Toda vez que a velocidade muda, você tem a aceleração. Que é esse tanto de fórmulas aqui para a gente. Ó, primeira fórmula, velocidade média é ΔS por ΔT. Essa fórmula é do movimento uniforme, ok? Outra fórmula parecida é essa última da aceleração. Ela é do movimento uniformemente variado. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Não sei se vocês lembram, a aceleração ela é dada em metro por segundo ao quadrado, beleza? E depois disso, essas equações aqui são equações do movimento uniformemente variado, que é essa primeira, que a gente chama ela de Voigt,
velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, quando você precisa dela. Essa equação é do Torricelli, tá? Quando você não tem tempo, movimento uniformemente variado. Essa equação é o sorvete, que é o movimento uniforme. E essa equação grande aqui é o sorvetão. Espaço final, espaço inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. É uma fórmula aí que o pessoal fica meio com medo dela. Ok? Vocês tinham visto essas fórmulas, gente? No material, no material eles nem passaram direito essas fórmulas, né? Foi bem vago. Então. Aham. É porque o maior defeito que eu vi no material é que eles não colocam as fórmulas, eles não explicam com calma, né, para vocês fazerem os exercícios. Isso fica faltando. É por isso que é importante a gente conversar, né? A gente tentar clarear um pouco essas matérias para vocês aí, tá bom? Então é o seguinte, olha o tanto de fórmula que a gente tem para fazer as continhas nossas. O problema é O problema é que fórmula que eu vou usar em cada exercício, né? Então, hoje a gente treina isso um pouquinho para vocês entenderem o que acontece em cada exercício. Primeira coisa, o movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ela não muda. No movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade muda, ok? No movimento retilíneo tem aceleração. No movimento uniforme, não tem aceleração. Então, vamos lá. Um móvel em movimento retilíneo uniforme. Olha, então, o primeiro. Gasta 10 horas para percorrer 1.100 quilômetros, com a velocidade constante. Constante é que não muda. Qual a distância percorrida após 3 horas da partida? Então, como será que a gente faz esse exercício? A gente precisa separar os dados e colocar no cantinho aqui. 10 horas é o tempo. Então, o delta T, 10 horas, ok? 1.100 quilômetros é a distância que percorreu, é o delta S. 1.100 quilômetros, beleza. A velocidade é constante, então a gente pode achar a velocidade. Então, velocidade, delta S por delta T. E a gente acha a velocidade aqui, beleza? Então, olha lá, a velocidade é delta S, 1.100. 1.100 e o delta T, 10. Só fazer essa divisão aqui. 110 dividido por 1 dá 110. Como está em quilômetro e hora, 110 quilômetros por hora. Beleza? Ok. Não mudou a velocidade. Só que aí a pergunta dele é assim, ó. Qual a distância percorrida após 3 horas? Então, vamos tentar mudar isso aqui. Velocidade é a distância pelo tempo. Qual que é a velocidade dele? 110, não é? Ela não mudou. Então, você coloca aqui 110 é igual a distância é que eu quero, delta S, e o tempo é 3. Prontinho. É só fazer continho, tá? Eu vou trocar aqui. Multiplica. 1 vezes delta S é delta S. 110 vezes 3, 330. Metros ou quilômetros? No nosso caso, quilômetros. Difícil? É simples, né? A gente tem que treinar, tem que colocar os dados aqui no cantinho, né? Aí vocês lembrar da fórmula, isso, né? Eu acho assim que o primeiro passo, coloca os dados no canto, observa se tem aceleração. Se tem aceleração, é aquele tantão de fórmula. Se não tem, ou é a velocidade média, ou é o sorvete. E faz a continha, ok? Vamos ver isso aqui, lá da UFPA. É um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado. Aí as coisas já mudam, né? Ele tem aceleração. E após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. A aceleração desse ponto material é quanto?
em metro por segundo. Tem um quadrado aqui. Bom, parece que é muito difícil, né? Só que aí a gente precisa organizar os nossos dados. Bom, parte do repouso, toda vez que alguém te falar parte do repouso, a velocidade inicial é zero, ok? Então aí facilita para vocês aí. Então, velocidade inicial é 0 metros por segundo. Beleza. Uniformemente variado, 12 metros. 12 metros é a distância que ele percorreu, é o ΔS. 12 metros. Velocidade escalar de 6 metros por segundo. É a velocidade final, é quando ele chegou nos 12 metros, que é o V. 6 metros por segundo. Eu quero saber a aceleração dele. Então já fica mais fácil quando você organiza desse jeito. Agora eu tenho que olhar nas fórmulas qual delas que encaixa esses dados aqui. V0, ΔS, V e A. Vamos descobrir agora. V0, ΔS tem nessa equação? Não tem, né? Então essa não pode. V0, V, A, ΔS. Ah, então essa aqui é a equação de Torricelli, ok? Então vamos colocar ela aqui. V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Tá vendo? Então é só organizar os dados. Velocidade final é 6. Então a gente coloca 6 ao quadrado é igual. Velocidade inicial é 0. 0 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, que eu não tenho, e a distância percorrida, que é 12. Pronto. Faz a continha. 6 ao quadrado é 36. 0 ao quadrado é 0. 12, 24, vezes A. Faço 24 dividindo e acha a aceleração. Só fazer essa continha. 36 por 24. E prontinho. 1 vezes 24 é 24. Para 36 falta 12, né? Não dá para dividir, a gente coloca 0. 5 vezes 24, 120. Então dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Difícil? Mais ou menos? Uhum. O problema é esse, qual fórmula usar. Mas quando você tem esse jeito de fazer, aí facilita um pouco, né? Porque aí você começa a organizar os dados melhor, vai entendendo o jeito de resolver, né? É esse. Então, se fosse só uma, ia ser bom para a gente, né? Ia facilitar a nossa vida. Bom, vamos ver esse outro aqui, que ele é bem parecido. Ó. Uma pedra, vou trocar a cor aqui amarelo. Uma pedra lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Sendo a altura nesse ponto igual a 30 metros e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade que ela atinge o chão é quanto? Então, você tem um prédio e você tem uma pedrinha que ela cai do prédio. Esse prédio ele tem uma altura de 30 metros, né? Beleza. A pedrinha ela caiu com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. A aceleração da gravidade, que a gente chama ela de G, é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber a velocidade que cai aqui no chão, que é a velocidade final, né? Bom, então, esses 30 aqui são a distância que ela percorreu. Eu tenho que descobrir uma fórmula que relaciona a velocidade final, inicial, aceleração e a distância. Velocidade inicial, final, aceleração e a distância. É a mesma fórmula. Então, vamos usar a mesma fórmula. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Prontinho. A velocidade final não tem. Então, velocidade final ao quadrado é a inicial, que vale 5,
ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é da gravidade, né, que é 10, e a distância, que é 30. Pronto. Aí é só fazer a continha. 5 ao quadrado é 25. 2 vezes 1 é 2, vezes 3 é 6, 0, 0. Dá 625. Esse quadrado a gente passa como raiz, né? Qual que é a raiz quadrada de 625? Que número vezes ele mesmo dá 625, né? É 25. Ok? Fácil? Difícil? Mas ele é bem parecido com esse outro, não é? Usa a mesma fórmula, né? Tem os mesmos dados. É bem parecido aí. Vamos ver outro tipo aqui de exercício. Então, aí facilita, né? Olha, um móvel parte do repouso. Eu acho que agora você já sabe o que acontece quando é repouso. Parte do repouso, velocidade inicial é zero, certo? A velocidade inicial é zero. E percorre uma distância de 200 metros em 20 segundos. Beleza. A aceleração é quanto? Então, vamos fazer os dados aqui, ó. Parte do repouso, velocidade inicial é 0 metros por segundo. Beleza. A distância é o ΔS. ΔS, 200 metros. 20 segundos é o tempo. O tempo é 20 segundos. E eu quero aceleração. Então, agora, mudou um pouquinho os nossos dados. Eu tenho que descobrir alguma fórmula que relaciona a velocidade inicial, espaço, tempo e aceleração. Eu não tenho... O que eu não tenho? Que eu não tenho a velocidade final, né? Olha, a primeira equação não é, porque tem aceleração, então não é uniforme. A segunda equação não tem a distância, né? Que a gente tem aqui, ó. Tem distância, então não pode ser a segunda, que não tem o ΔS. A terceira tem o ΔS, mas não tem o tempo, tá? Ó, não tem o tempo. A quarta equação não tem aceleração, só pode ser essa grandona aqui, né? Porque ela tem tudo que a gente precisa, o sorvetão. Então, S é igual a S0 mais V0T, essa aqui assusta os alunos, mais AT quadrado sobre 2. Olha que equação grandona essa aqui. Bom, antes da gente começar, eu tenho o ΔS e eu tenho o S e o S0. Então, a gente pode pensar o seguinte. O móvel, ele partiu do zero e chegou aos 200 metros, não foi? 200 metros. Então, 0 metros é o espaço inicial e 200 é o espaço final. Então, no espaço final, a gente coloca 200 e no espaço inicial, a gente coloca 0. Velocidade inicial é 0. O tempo, 20 segundos. Mais a aceleração, que eu não tenho. O tempo é 20 ao quadrado dividido por 2. Beleza. 200 é igual. 0 vezes 20 é 0, mais 0 é 0, então não precisa colocar. A vezes 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400, dividido por 2, 200. Prontinho. Aí você passa o 200 dividindo e acha a resposta. Que a resposta nossa é 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? Certo? Ótimo. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada por essa expressão aqui. X é igual a 100 mais 8t. A pergunta é assim: determine o instante que esse móvel passará pela posição 260. Então, é um exercício diferente esse. Bom, primeira coisa, movimento retilíneo uniforme. Só temos duas equações. Ou é essa aqui, a velocidade, que é o espaço
pelo tempo, ou é a equação do sorvete. Bom, qual das duas equações está escondida na expressão? É a do sorvete. Então, sorvete aqui, S é igual espaço inicial, que é 100, mais a velocidade, que é 8, vezes o tempo, beleza? Aqui é 8, né? Deixa eu arrumar isso aqui. 8 vezes o tempo. Então, vamos lá. O que será que eu vou fazer? 8 vezes o tempo. Eu quero saber o instante. O instante é o tempo. Então, é isso que eu quero saber. E a posição é 260. O S é 260. Então, 260 é 100 mais 8t. E finaliza nossas continhas. O 100 passa subtraindo. É igual a 8t. Dá 160, essa subtração. Vale 8t. Passo 8 dividindo. 160 por 8 é o tempo, né? E o nosso tempo vale 20. 20 segundos, ok? É diferente, mas quando vocês observarem uma equação assim no exercício, é assim que a gente tem que fazer. Tá joia? É porque você tem que relacionar com alguma equação que já existe, né? Agora, esse pode passar para o outro, tá tudo certo, gente? Tá, né? Esse aqui já é uma coisa que eu peço para vocês tomarem cuidado, que é a questão de gráfico. Os alunos têm muita dificuldade com gráfico, tá? Então é o seguinte, o gráfico a seguir representa a função horária do espaço de um móvel em trajetória retilínea e movimento uniforme. Movimento uniforme, não tem aceleração. Então você tem um gráfico da distância percorrida pelo tempo. Então você observa que o carrinho saiu de 50 metros, foi até 250 em 10 segundos, ok? Bom, com base nele, determina a velocidade e a função horária do espaço desse modo. O que eu vou fazer? Velocidade. Velocidade, a única fórmula do movimento uniforme de velocidade é o ΔS por ΔT. Então, a velocidade média. O que é o ΔS? É a variação do espaço. É o espaço final menos inicial. O ΔT é o tempo final menos inicial. Beleza. Então, o espaço final do carrinho é 250 metros, ok? Que é onde ele parou o movimento dele. 250 menos. O espaço inicial do carrinho é onde ele começou, 50 metros. 50. Agora, isso que a gente tem que tomar cuidado. Qual o tempo final? É o tempo que ele parou o exercício. Então, olha lá. Ele foi, o movimento. Esse é o gráfico dele. E ele parou em 250 metros. Ele parou em 10 segundos. É o tempo final. E o tempo inicial é quando ele começou. 0 segundos. Beleza. Então, 250 menos 50 dá 200. 10 menos 0 é 10. Quanto que dá isso? 200 dividido por 10 vai dar 20. 20 metros por segundo. Beleza. Essa é a velocidade. Função horária. A função horária do espaço no movimento uniforme é o sorvete. S0 mais VT. Então, S é igual ao espaço inicial, que é 50, a velocidade, que é 20, vezes o tempo. Essa é a função que ele te pediu. É igual a outro exercício. Ele te deu uma função parecida e agora ele te pediu a função. Ok? Não precisa resolver ela, é só indicar desse jeito. Diferente, né? É um exercício um pouquinho diferente. Eu acho que era essa aí que tinha na apostila. Acho que era a mesma. Eu tirei da apostila ela, né? Então, então. Depois eu vou corrigir lá. Foi bom você me lembrar. Ai, ai, ai. Então é assim que faz, tá, gente? Então,
é um modelinho de exercício, né? E esse aqui, na verdade, o que estava na apostila era esse. Eu não sei se os dois estavam. Então, o que que ele fala? Um corpo de massa m, movimento sobre uma estrada retilínea, partindo de uma posição de 10 metros, de menos 10 metros, e o gráfico representa a velocidade pelo tempo. Então, é bem parecido com o outro. Você tem aqui a velocidade no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. A velocidade inicial é 5 e a final é 10. E ele gasta 2 segundos para percorrer o movimento. A pergunta é assim: qual é a equação da velocidade que descreve o movimento? Então a gente tem que descobrir como mudou de velocidade, é o MRUV. Qual a equação tem o Vzinho na frente, assim? O MRUV. Vamos ver se a gente descobre. Aqui. É essa equação que tem o Vzinho. Então a gente tem que descobrir a fórmula da velocidade, V igual a V0 mais AT. Então vamos lá. V é igual a V0 mais AT. Ele te pediu essa equação. Bom, a velocidade inicial já tem, que é 5. A aceleração não tem. Então, a aceleração, a gente acha ela por essa fórmula aqui. Aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Bom, qual que é a variação da velocidade? É igual à variação do espaço. Velocidade final menos inicial, tempo final menos inicial. Vocês estão vendo que é bem parecido com o outro. Então, a aceleração é... Qual que é a velocidade final? É a última velocidade aqui, 10. Velocidade inicial, 5. Ok? Bom, qual o tempo quando a velocidade é 10? Quando a velocidade é 10, o tempo é 2 segundos. Quando a velocidade é 5, o tempo é 0. Não é isso? Olha lá o parzinho. Ele chega lá no 0. Então, aí você subtrai. 10 menos 5 é 5. 2 menos 0 é 2. 5 dividido por 2 dá 2,5. Essa é a aceleração. Então, velocidade é igual a velocidade inicial, que é 5, mais a aceleração, que é 2,5, vezes o tempo. Prontinho. Essa é a equação que ele te pediu no exercício, ok? Então, é bem parecido com esse outro. É só a gente fazer as continhas aí. Bem diferente, né? Bem interessante o modelo do exercício. Tá bom? Então, esses são os exercícios que eu trouxe aí para a gente hoje, tá? Eu vou pedir para vocês entrarem lá no site, tem mais exercícios, e treinar. A gente falou hoje mais no comecinho da nossa aula, né, que as equações, tem muita equação, mas se a gente treinar, a gente pega o jeito aí, tá bom? Então, muito obrigado pela presença, tá, gente? Obrigado, facilita muito. E se vocês quiserem rever essa aula depois, parar o vídeo, anotar, fazer a continha para ver se vocês estão sabendo, é só entrar no link de novo. Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp o link da aula, tá bom? Então tá, obrigado, viu, gente? Obrigadão, tchau.